Olá a todos, o meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui para o Senpai Makers. Desta vez o nosso convidado é o Tiago, também conhecido como o Gohan. Eu presumo que seja influências de Dragon Ball, mas nós vamos descobrir isso agora mais à frente com ele. O Gohan é tanto streamer, youtuber, cosplayer, entre outras facetas que ele tem, mas eu não vou estar aqui a alongar muito mais, vamos passar a ele. Gohan, é contigo. Olá, bem como já ouviram, penso eu, aí está, eu sou o Gohan, aquela temática BR que eles costumam dizer do "Oi, eu sou o Goku", não, mas eu sou o Gohan. Realmente, como o Senpai disse, eu sou cosplayer, streamer, gamer, é tirar e pôr. Eu aprendo tudo e tento dar um bocadinho de mim, até me podem pôr como designer se for preciso neste momento. Portanto, eu já só aceito todas as roles. Então, e dentro dessas temáticas, tu tens tipo assim, tipo, na tua bio, né? Porque tipo, é incrível, pá, nada contra. Eu gostava que o Senpai Makers, eu martirismo para tentar encontrar uma bio decente para o Senpai Makers para o Insta, né? Porque naqueles caracteres uma pessoa tem que tentar colocar o Uma máximo para difícil. descrever, coisa que eu não sei fazer. Eu neste momento tenho lá uma frase que eu acho que está fixe, mas já realidade eu sei que não está. Porque é aquela coisa, Senpai Makers é um podcast, ok, fixe, é um podcast é com pessoas. Mas essas pessoas realmente gostam de cultura pop japonesa, tipo, das várias artes. Agora a questão é, podia ser mais simplista? Podia. Como? Não sei. Ah, portanto, indo agora para ti que tens várias facetas. Hum. Entre as tuas facetas que tu tens, qual é que dura mais tempo? Ui, ok, espera. É assim, isto depende. Se eu for pegar em histórias do passado, Uhum. youtuber, de Ok. longe. Eu comecei no YouTube para dar assim um susto breve em 2009. Bem antes Isto de mim. O meu primeiro um, canal foi muito depois. não, o meu primeiro canal foi em 2006, mas isto a gente não toca. Isso a Mas gente está não enterrado. toca. Está enterrado. Não. O problema é que não está enterrado. É o mesmo canal até hoje. Os vídeos é que estão enterrados. Eu não tenho um pouco isso porquê? Pelo fato das tuas playlists. Porque tu, ok, tens as tuas playlists tipo de covers, né? Japonês, inglês, Uhum, português, que é a cena que tu totalmente fazes. Mas tu depois sim. tens tipo playlists tipo de amigos, playlists de Minecraft lá, tipo acumuladas, AMVs e o caraças, e eu fico naquela. What? Tipo, isto aqui não é de agora, não. Não. Aquele canal, eu até posso ver rapidamente. Aquele canal, neste momento, deve estar de certeza a aproximar do quê? Dos 10 anos? Que Não, 10? peraí, se fosse 2009, se foi 2009, 2006, porra, aquilo Não, tem é assim, eu 4. utilizava outro canal antes de criar este para YouTube específico. Ok. Porque eu comecei a fazer vídeos noutro e depois Uhum. passei para este. Este já fez neste momento 12 anos. Não, vai fazer 12 anos em agosto. Para dar um contexto. Muita fruta. É E metade da minha idade. bem, tu tens Eu tipo passei metade da minha idade no YouTube. epá, eu acho que o meu primeiro canal foi Senpai Makers foi em 2021, o Cooldown foi para aí há 5 anos atrás e o meu canal de Minecraft talvez em 2012, 2013, portanto já foi bem depois de ti. Não foi bem depois, mas foi perto. Foi ali para aquela mesma época Uhum. que o pessoal É estava todo verdade. a querer ser youtuber. Uhum. Pois, de tal forma que eu passei por essa fase, queria ser youtuber né, por Minecraft, depois fui para um canal de Anime Vines e AMVs. Uhum. Esse ainda chegou a ir um pouco certo, chegou aos 18 mil, mas depois tipo larguei. E pronto, Senpai Makers, cá estamos nós. Uhum. Tu enquanto Gohan, então, o que eu disse lá atrás, realmente Gohan vem de inspiração de Dragon Ball, então? Sim. E isso Isso é coisa. De é o tal forma que certo. na tua Twitch eu notei tipo, que o teu sobre né, com as bolas de dragão e tipo, e tudo É mais, tudo eu fico, temática à volta de Dragon Ball. pá, isto não é, inspiração em Dragon Ball é em quê, né? Se não fosse, valha-me Deus. Para te dar contexto, essa alcunha apareceu pá, em 2007, 2008, uma coisa assim. Uhum. E pá, eu gostei tanto da alcunha que ela só ficou e não mexeu. Até hoje continua a ser a minha alcunha. Os meus familiares são capazes de me chamar Gohan.
amigos chamam-me Gohan, escolas chamaram-me Gohan, até já no meu trabalho antigamente me chamavam Gohan. Eu cheguei ao ponto que o Gohan passou quase a ser o meu nome. Nunca pensaste em mudar o nome? Não, Ou eu o gosto cartório de em Portugal Tiago. não aceita? Não, nem é só por causa do cartório. É porque imagina, é o mesmo número de letras. Uhum. É um nome, epá, estrangeiro. Eu gosto de Tiago, eu gosto do nome Tiago, não é um daqueles nomes que seja estranho, estás a ver? Uhum. Por exemplo, se eu fosse um João, que é um nome comum, ou um Pedro, que é um nome mais comum, pá, talvez eu ponderasse. Mas Tiago até é um nome ali no meio termo, estás a ver? Uhum. Encontra-se, mas não é assim tão fácil. Estou em comum. Gohan não, Gohan deveria ser o primeiro Gohan de Portugal, isso é de longe. Muito bem. Eu achei engraçado, tipo, até mesmo parte familiar ter, optarem por chamar Gohan Tudo. em vez de Gohan. Já Em vez de Tiago. aconteceu. Ah, É é engraçado. giríssimo. É giro, deve ser tipo, what? E de tal forma que agora já reage bem ao nome. Isto imagina, eu só de ouvir o Gohan, imagina que estão a falar de uma bosta de Dragon Ball qualquer, não interessa se eu estou presente ou não, se eu ouço o nome Gohan eu viro-me, automático. É estúpido. Eu no outro dia estava tipo a sair na rua, Uhum. estava com a Carol, que é a minha namorada, Certo. estava muito bem a passear por Lisboa e ouvi assim um random Gohan. E eu fiquei, mano, Sou eu. chamaram-me, não me chamaram? E ela, não, tu estás doido. Eu olho para o lado, tenho um puto com uma figura de Dragon Ball na mão. E eu, não me chamaram, chamaram foi a personagem mesmo. Ok. E eu fiquei a rir-me, tipo, altos berros. Porque eu fiquei naquela cena de, imagina, eu estou bem descansado e eu já estou a tomar aquilo quase como se fosse o meu nome. Uhum. É literalmente tipo. Já faz parte de ti. Não há Já outro nível. está Está entranhado na veia. muito entranhado, muito mesmo. Em comparação, eu não consigo sentir isso nem com o Senpai. Primeiro tudo, Senpai é um pouco. Ainda Sim, é aquela. coisa. Mas estávamos a falar um bocado em off que né, no Anisama eu cheguei a estar Uhum, contigo, também com a Flan, e a Flan lembro que uhum. ela que chamou-me não foi por André, chamou-me por Senpai. Tipo, eu ouvi um Senpai e eu fiquei de será que sou eu? Aí até que percebi que tipo, ok, Senpai era eu. Espera, eu sou Senpai Makers, pois é, podem me tratar por Senpai. Mas ainda assim, se cá prefiro que me chamem por André. Lá está. Como é que faz que eu te trato? Por André por Senpai? Epá, eu acho que André, talvez, mesmo. André? Pronto, Yeah, trato por André. André. Tenho que começar a mudar isto para Senpai Maker apresentado por André Rolim. Talvez. Não sei. Usar o meu nome mais em vez de Senpai Makers. Pá, Senpai também é engraçado. Sim, Só que talvez, depende. Se mais pessoas começarem a me chamar, começa a associar. Se não, prefiro mesmo assim o meu nome. ok. Estávamos aqui a falar então de. Foi? Falámos na temática Do meu nome. do teu nome. Certo. Teu nome, YouTube. E de Vamos ser falar sobre associado a Dragon Ball. isso mesmo. Indo agora para outra coisinha que tu tens que é a Twitch. Tu tens a Twitch, tens uma cara de plataformas, né? Tens um gajo versátil. Tens a Twitch, tens o TikTok e tens o YouTube. Estão em sintonia com uma coisinha só. Uhum. Né? Que é o famoso cover. Cover não é cover dance. Se bem que ele poderia dançar, eu não sei se ele tem algum cover Poderia, dance para nos já mostrar. aprendi. Não, eu vou-te explicar. Este aqui, desculpa estar a tirar-te aqui um bocadinho a pergunta, mas imagina, eu também gosto de K-pop. Ok. Também gosto. Então, imagina, sendo que eu gosto de K-pop e eu, pá, há um tempo para cá comecei a gostar muito de dança, tipo, de gostar de dançar, embora não seja nada bom a dançar, gostar de dançar. Uhum. Veio-me aquela coisa de e se eu me tornasse tipo um idol e cantasse e dançasse ao mesmo tempo? Seria giro. Eu depois testei, não é giro. Não é giro? Então isso Não é giro. É tipo cansativo. VTuber. VTuber era. Olha que VTuber, eu vou ser muito sincero. Eu ponderei muito. Porque na altura que isso apareceu, Uhum. é assim, eu estou a dar agora uma perspectiva simpática, porque eu atualmente tenho um setup bom para as coisas que tenho. Tenho uma boa câmera, um bom microfone, tudo bom no que toca a isso. Mas nem sempre Mas temos a possibilidade de começar com tudo bom, né? sim, mas nós nunca temos essa possibilidade, não é? Ou raramente temos. Ou há sempre aquela vontade. Eu posso até já ter uma câmera boa, mas eu quero ter a outra câmera. Exato. Eu quando comecei no YouTube não, vamos dizer assim, na Twitch, porque eu no YouTube não fazia muito com vídeo de câmara,
Sim, na mas pronto, Twitch, era mais eu tinha visual. uma câmara, que era a câmara da PS3, que era para os moves, estás a ver aqueles comandos do move, eu utilizava aquilo como câmara, sabes em que qualidade é que aquilo grava? 480? 360p. Ainda mais baixo. Yeah. Agora imagina isso como câmara para a cara de alguém. Pixelizada. Um pouco. Epá, eu não queria Um pouco. abusar e tipo fazer. Ei, não vou mandar ninguém abaixo. Eu era o personagem de Minecraft, meu. Aquilo se não fosse mais quadrado, retângulo no máximo, porque de quadrados aquilo era feito. Minecraft in real life. Puro. Agora imagina, eu se fosse fazer VTube com uma câmara dessas, não afetava. Porque o que aquilo capta é o teu movimento. Certo, Capta no máximo a tua cara, vai ser assim. Portanto, enquadrado, aquilo para captar o teu rosto talvez ia ser diferente. Não sei como é que aquilo funciona, por acaso. Eu também não sei muito bem. Sendo muito sincero, também não sei. Mas acho que, em termos de qualidade, veres um VTuber com uma imagem fixa, que tivesse, por exemplo, movimentos faciais no máximo, ou movimentos tácteis, seria muito melhor do que estás a ver uma câmera de 360p. Ok. True. É verdade. Isso é um exemplo. Só que isso nasceu numa época já, para mim, talvez muito tardia. O VTube para mim só começou a aparecer em 2020? 2021? Foi perto disso. 2018, 2019? Eu não me lembro quando é que saiu o HoloLive, por isso é que eu estou a dizer. O HoloLive foi o que explodiu. Não recordo também, mas tipo... Foi o que explodiu a área. 2019. Mas para mim já foi muito tarde. Porque eu já tinha a minha cara associada, já tinha o conceito todo associado. Ok, já sabia estranho estar tipo a largar aquele rosto, aquela imagem de marca. A menos que fosse começar alguma coisa nova. E eu não tinha essa intenção, não tinha essa intenção. Não, não, a questão do Gohan, o Gohan mantia-se. Porque eu até hoje tenho o OC, que é a minha personagem aqui, que não tens, mas deixa-me ver se eu ainda encontro. Mas no meu Twitter, eu tenho mesmo o OC, que é dos meus stickers, dos meus emotes da Twitch. É um OC feito. Aquilo não existe no mundo de Dragon Ball. Graças a Deus. Porque senão seria grande dor de cabeça. Mas é um OC que eu poderia fazer como VR. Podia VR como VTuber. Dava para utilizar. Dava. Mas não seria aquela imagem que eu queria, estás a perceber? Ok. Então gostas da forma como tu estás associado atualmente, é isso? Atualmente sim. Muito bem, muito bem. E isso aí até vai dar uma pergunta que eu queria até te fazer, que era, tu consideras que estás rodeado assim de boa malta? Tipo, eu já te encontrei em alguns eventos, né? 2 pelo menos, de certa forma. Consideras que a malta que está à tua volta tipo, acha-te uma boa pessoa? Ou tu achas que és uma boa pessoa assim para essa malta também? É assim, eu vou dar a minha opinião sincera. Estás à vontade. De toda a gente que me diz, eu costumo ser boa pessoa em geral. Isto é, o que eu costumo dizer, e isto é das coisas mais controversas que eu posso dizer de sempre, e aqui vem uma asneirazinha, porque é uma expressão minha, eu sou a puta do povo. O que é que isto quer dizer? Eu dou-me com toda a gente. Porquê? Porque eu não tenho razões para me estar a chatear com as pessoas. A menos que alguém arranje razão para me chatear. Eu dou-me com toda a gente. O que a maior parte do pessoal me costuma dizer a mim, eu sou uma boa pessoa, tanto para estar, como para falar, como para estar à vontade. Pronto, para desanuviar, seja num evento, seja para ir beber bubble tea, seja para o que for. Certo. Estou a mencionar bubble tea porque coração bubble tea. Mas seja para o que for. E normalmente, eu até hoje ainda estou à espera de ouvir alguém falar mal de mim. Pelo menos diretamente, que é o que eu espero sempre que as pessoas façam. Porque falar mal nas costas, isso há sempre alguém cá de falar, né? Ninguém foge. Certo. Mas falarem mal de mim na frente, tipo dizerem, epá, não gosto de ti, não gosto da maneira como tu ages, ou dizer alguma coisa assim, estás a ver? Até hoje nunca aconteceu. Muito bem, estou a perceber o conceito. E eu estava aqui, enquanto estavas a falar, apesar de estar a ouvir, né, estava aqui a rebobinar aqui num assunto, na parte de VTuber, a parte de tu gostares de K-pop e a tentativa de dançar. Seria de, há aquela malta que faz vídeos para o YouTube, por exemplo, ou para a Twitch, de VR, que é tipo literalmente a dançar com aquelas coisinhas tipo. De Beat Saber! Não. Tipo isso, tipo, como se fosse uma mistura tipo, ok, já que ele gosta de dança, música, YouTube, não sei o quê, eu não sei quanto é que fica o valor de uma coisa dessa. É caro, é caro. Eu estive a ver recentemente, porque por acaso, isso era uma das minhas últimas compras para o meu setup todo. Yeah. Só que cosplay mais outras coisas não compensa porque dói muito. Porque cosplay é um hobby muito caro e isso tem que ser sincero.
mas um VR set deveria ser à volta de uns 300 euros, perto disso. Atualmente, isto é, o maior problema de um VR set não é o preço, é o espaço. A minha sala parece que tem muito espaço, mas não tem assim tanto espaço para eu mexer, porque eu tenho ali um sofá. Eu aqui atrás de mim tenho um sofá. Eu teria que tirar para poder fazer as coisas de VR. O que não seria propriamente a coisa mais simpática do mundo, sempre que eu queria jogar. Bora, sofá! Bora para a frente, bora para trás. Portanto, foi por isso que eu optei por não ter essa ideia. E neste momento até estou a compreender porque eu estou aqui a gravar neste espaço, desta vez com esta ambientação que é literalmente uma roupeira e a minha cama. E para isto tipo, eu tive que arredar a cama para trás para tentar tipo, ganhar assim, esta luz melhor. Estive a arredar as coisas tipo, todas do quarto para daqui a pouco, assim acabar a gravação e voltar a colocar Voltar tudo a no meter tudo. sítio. Tipo, tira isto, já ontem fiz isto, hoje estou a fazer isto. Epá, eu gosto, é por querer, mas realmente preciso de modificar aqui um pouco o ambiente. Ou então criar um escritório como eu quero no sótão ou assim. Olha aí, estava aqui a querer questionar uma coisa que também seria de. Eu estava aqui a ver. Tu já fizeste né, diversos cosplays, né? Tipo, desde o Dazai ao Shifuyo, ao Lloyd. Lloyd? É? Aquele do Spy Lloyd, sim. Family, pronto. Acho que é Lloyd. É que eu não vi Spy Family, então não sei pronunciar o nome. Não, estás a dizer bem, estás a Eu dizer não vi bem. o anime, então eu sei, isto é mau. Ahm, e já falaste há bocado, né, que o cosplay é um hobby caro. Ah, Bastante. este hobby para ti, ou esta paixão pelo cosplay, começou há mais ou menos quanto tempo? Ok, isso é uma boa pergunta, porque eu já Foi por gostava de influência, tipo, cosplay. né, como eu sei que a tua namorada atualmente também faz Sim, cosplay, também é tipo, por cosplayer. influência dela foi, ok, nem sequer a conhecia, tipo, Não, já queria fazer não, aquilo. nem sequer a conhecia. Muito bem. É assim, eu já queria fazer cosplay à volta de 2015, assim. Eu queria fazer cosplay nos primórdios do cosplay em Portugal, vai ser assim, Não quase. falava muito e Não, era bastante não em popular. 2010, Uhum. não em 2010 porque eu era um puto tipo deste tamanho, não dava para muito, mas quando comecei a ter um corpo mais, desenvolvido, eu Ok. para aí com 14, 15, eu já queria fazer cosplay. E eu na altura queria fazer cosplay de uma personagem que eu afinal consegui acabar por fazer o cosplay atualmente, que é o Então Yato, realmente de foi tipo Noragami. um sonho realizado, de certa forma. E vai ser assim, era para ser o meu primeiro cosplay e eu Noragami, finalmente, porra, Noragami já aconteceu passado, há tanto tempo. passado estes anos todos, é que consegui, Uhum. fazer este cosplay. Porque este cosplay era para ser o meu primeiro, porque eu encontrei aquela personagem e pensei, mano, eu sou eu chapado, gosto bué da personagem em si, gosto bué da personalidade, por que não? Na altura, para além de várias coisas que têm acontecido na minha vida, que pronto, acontecem, eu pessoalmente achei que a ideia não era boa para a altura. Que foi por acaso na altura que eu comecei a fazer streaming. Portanto, eu basicamente optei pelos dois. Tinhas dois caminhos, mas tiveste que escolher um em qual tentar vingar. Exato, e na altura foi streaming. E eu pensei, a streaming é uma melhor opção, porque eu já fazia, já sabia como mexer nas coisas, Uhum. já tinha mais ou menos tudo numa percepção diferente. Eu cosplay este ano, que eu comecei a fazer cosplay agora vai fazer 1 ano e 2 meses, Ok, é algo mais que recente. realmente De certa forma é o que tu tens mais recente nos teus hobbies. sinto tudo, Muito tudo bem. é literalmente a coisa mais recente, embora Apesar já de que tinha não um seja ano. antigo, ah, passar da imaginação, de certa forma, à prática, é recente. Sim, sem dúvida. Então tu surges literalmente no boom pós-pandemia. Ok, Sim, apesar de já exatamente. haver a ideia, tu podemos te encaixar nesse boom. Porque né, Exatamente. dá para perfeitamente perceber que o gosto pelo anime, Sim, cosplays e sim, tudo sim, mais, sim, sim. pós-pandemia, foi Foi enorme. absurdo. Foi Yeah. absurdo. Foi. Isso aí não há dúvidas. Só que o meu gosto por anime já vem de 2005, E tu 2004. falaste, né? Pronto, e isso acho que é um pouco com todos, né? De certa forma, pelos aqueles animes que passavam na infância. Não, Ah, não, sim, não? mas eu Ok. explico aí qual é o meu ponto diferente. O meu ponto diferente é que eu comecei a tentar encontrar animes na altura sem ser televisivos. Eu comecei à procura de animes na internet já nessa altura. Então, e como é que tu. Porque, tipo, há uma grande diferença, né? Entre nós sabermos, em putos.
que é anime ou o que é desenho animado. Eu sei. Tu passares essa linha para lá e sabes que, ok, eu vou Tão cedo. procurar sobre animes, tipo, com 5, 6 anos, para a altura que nós estávamos, que tipo, não havia tipo, a tecnologia que pelo menos já há agora. Uhum. Sim. Tu consegues Foi ter estúpido. Não foi estúpido, não, foi tipo inteligente para a época. Tipo, Não. Foi estúpido porque eu explico-te assim. Eu comecei a ver anime, isto é a melhor plataforma de todas e continuo a dizer, no YouTube. Porque era o que havia na altura, em 2006, 2007, que foi no boom do YouTube, foi na altura que ele nasceu. Certo. Uhum. Muita gente que tinha animes em cassetes, em discos, começaram a fazer upload desse conteúdo para o YouTube. Uhum. Ainda cheguei a apanhar muitos outros sites antigos, como o Anitube, como o Super Animes, sites que ainda existem alguns hoje em dia, mas YouTube ainda existe. Eu ainda vejo lá às vezes. pronto, mas que são sites de anime que para mim marcaram um bué, porque eu quando comecei a ver anime era com géneros em português, embora fosse bom em inglês, e sempre fui, graças a Deus. O português era para nós e para qualquer jovem muito mais fácil de entender do que estar a ler legendas em inglês, não é? Só que no YouTube não tinhas essa possibilidade. No YouTube ou lias em inglês ou lias em japonês. E ler em japonês, vamos ser muito sinceros, até hoje é difícil para alguém que não entenda. Portanto, inglês teve de ser. O YouTube, o que eu uso mais no YouTube para em relação ao anime é fazer. Opa, aquela coisa, não se está a navegar no YouTube ou vejo anime na forma de tentar de AMVs, né? Conhecer animes a partir dos AMVs e depois procurar o anime. Eu fazia isso. Ou então, por exemplo, da mesma forma que existe, vejo muito na base de Naruto, que é como gosto de Naruto, né? É aqueles clipes de determinada luta, bota a rever isto. Tipo, eu sei que já vi isto uma carrada de vezes, mas pronto, há luta, sei lá, na Quarta Grande Guerra que é Ninja, tipo, do Madara contra sim, opa, o uma daquelas Hashirama, por exemplo. Sim, pronto. Né? Aparece lá aquela coisinha, pronto. Já que não tenho nada para fazer e não, bota a rever. E pronto, atualmente o que eu vejo de anime no YouTube acaba por ser isso. Fora os vídeos de curiosidades e por aí vai. Certo, E certo. outras cenas. E nessa tua andança pelo YouTube, né, começaste também o teu canal. Sim, exatamente. Foi exatamente por começar a querer ver anime no YouTube que já naquela altura o YouTube começava a dar sugestões. E é assim, uma pessoa naquela altura instalava tudo e mais alguma coisa no computador. Se tu sabias que era bom, não. Principalmente imagina o que é uma criança de 8 anos no YouTube à procura de determinado jogo. Como é que se arranja isto gratuito? Como é que se arranja isto gratuito? Estás a ver para onde é que isto vai dar, não é? Portanto, em certa parte, o YouTube depois recebia as recomendações. Imagina, eu queria instalar Minecraft. Naquela altura, não vamos mencionar porque eu agora tenho comprado, mas naquela altura tinha o pirata. Eu, ao procurar Minecraft, dava-me recomendações de Minecraft. Isto fosse português ou estrangeiro. Eu nunca me esqueço, por exemplo, havia um canal que eu até hoje já não me lembro do nome, que foi um daqueles canais que nos primórdios do YouTube existiu, que trouxe Minecraft ao de cima, que me fez ficar vidrado no Minecraft. E eu, até hoje, eu nunca me esqueço daquela série que foi, para te dar um contexto, tu sabes mais ou menos Minecraft, certo? Sim, sei. Eu vi a primeira versão de Skyblock existente. Ok, isso não me recordo. Já não sei em que fase. Não, porque foi um mundo que até hoje não sei como é que foi feito. Se foi alguém que mexeu nos códigos do mundo, se foi outra coisa qualquer. Mas eu vi o primeiro Skyblock inexistente de sempre. Isto tipo numa versão beta 1.8.1 ou 1.7.3, uma coisa assim, toda esgrofiada da cabeça que eu já não me lembro. Agora. Exatamente, completamente diferente. Tu, para teres a noção, ainda só existiam vacas, ovelhas e porcos no jogo. Ainda nem existia os lobos, não existia nada de outros mobs. Havia o creeper, o zumbi e o esqueleto. É os defaults, os básicos. Exatamente, o básico do básico. Para te teres uma noção, naquela altura ainda existia o que era suposto do Herobrine. Isso eu lembro de um gajo procurar. Eu lembro-me, putz, andar a procurar no YouTube. Primeiro, o Minecraft, né? Primeiro tudo, como é que eu achava a porra de um slime? Eu não sabia encontrar a porra de um slime. Até hoje é difícil. Ok, mas tipo,
Eu via lá aqueles gajos nas cavernas enquanto há slime. Eu vou indo nas cavernas, vou enquanto nenhum slime. Como é que é possível? E entre outras coisas. Eu lembro do primeiro experiência também que eu tive com o Minecraft, né? Que o colega meu apresentou-me o jogo, também na altura Uhum. pirata, posteriormente também eu comprei. E depois, tipo, eu lembro de ter feito uma casa, aquela famosa primeira casa na porra da montanha, né? Funda para Uhum. cacete, pouca iluminação, e eu estranhar porque é que eu acordava sempre com monstros dentro de casa. Eu tipo, qual é que é nós? Eu tenho uma casa, tenho uma porta, tenho uma tocha. Porquê é que eu acordo sempre com monstros? Pá? Eu não entendia. Tipo, mas agora bate aquela nostalgia tipo de. Como é que um gajo, tipo, eu, de certa forma, comecei já a Minecraft, talvez com 13, 14. Desculpa, eu esqueci-me de um fator. Eu lembro-me disto, tipo, agora, pronto, isto já faz muitos anos, mas ainda não havia barra da fome. Tu comias e enchia de corações. Ah, essa parte não cheguei a jogar, mas já vi. Agora imagina isso. Mas já cheguei a ver vídeos sobre isso. Eu, Ué, basicamente, eu lembro-me que foi na 1.8.1 da versão basic que foi implementado coisa da fome. Se não estou em erro. Porque aí está, eu joguei muito Minecraft quando era pequenino. Eu basicamente posso dizer que fui tipo aquele rapaz que jogava Minecraft num computador no Windows XP, sim. Vista, 7, 10, 11, 8, por aí adiante. Eu joguei em todos os Windows que tive. A porcaria de um computador, eu joguei Minecraft neles. É estúpido. Uhum. Eu até já atualmente, já com o Windows 11 agora, peguei no Minecraft, fui para lá dizer olá só para ver como é que estão as coisas e saí de lá, porque estás a ver aquele ditadozinho que toda a gente diz que durante 2 semanas, durante um ano, tu vais ao Minecraft só para dar uma realçada para ver como é que aquilo está tudo. É exatamente isso. Eu já tive isso este ano. Eu já tive com essa vontade este ano, acabei por ainda não a concretizar, porque eu, como dei de PC, já instalei, mas depois tipo, acabei por não ligar. Tipo, instalei a pensar, é agora esta semana que vai dar, mas não, desinstalei. Quando der a vontade, eu realmente vou entrar, vou comprar a porra de um Reels só para fazer um servidorzinho de 2 semanas com mais alguém, ou sozinho, construo e fica ali. Eu fiquei um pouco magoado comigo mesmo, porque eu lembro quando mudei de PC, não para este, para o meu anterior, eu na altura tinha formatado o PC e Uhum. eu pensei que tinha passado tudo para a porra do disco externo de formatar o PC. E esqueci-me de passar a porra dos chefes do Minecraft. Uf. Tipo, eu quando estava a passar as coisas para o PC, eu fiquei com uma bad. Mas uma bad, tipo, de. Porra, eu tinha aquele mapa há uns 4 anos. Eu sei que só lá entrava poucas Ei. vezes, mas tipo, é a minha cabeça, eu ainda sei como é que eram as merdas. Mas fico tipo de. Pô, eu entro no Minecraft e não tenho lá aquela safe que eu já adorava. Tipo, como é que é possível? Tu passas tudo e mais alguma coisa para um disco externo e não és capaz de lembrar das saves do Minecraft? André, eu bati mal naquele dia, completamente. Imagino. Ahm, Virando aqui um pouquinho a página, eu reparei aqui, entre algumas temáticas, também há aqui uma pergunta que eu tenho para te fazer da Flan, a nossa querida Ok. amiga Flan. Ela questionou-te Qual é a minha sobre. cosplay favorita? Não me digas isso, que senão vou-lhe bater. Não sei, gostava de saber. Pois já digo. Muito Pois bem. já digo. Não, ela pergunta Senão, qual é que é o cosplay que te influenciou a começar a fazer cosplay, de certa forma. Tipo, se for para ser de amigos, de foi alguém amigos, que sem tens a ver. dúvida. Olha, Especificamente ela. ela. Ela deve ter feito essa pergunta porque ela sabia que ela era a resposta. Mas Ela é a resposta não, verídica. foi um bocado. É assim. Eu sempre fui muito ligado a isto. Como eu gostava de anime, fui muito ligado à comunidade cosplay desde o início. Tu participavas, tipo, como tu tens esse contexto com o YouTube não, com a Como internet já de mais streamer. novo. E também Uhum. como streamer, né? Tu és aquela pessoa que, tipo, é uma coisa que eu, apesar de gostar de anime, nunca entrei muito por esses caminhos. Que entravas, tipo, em comunidades, tipo assim, tugas, cenas do género, havia fóruns, algo do género. Eu não sei de É nada assim, disso, por acaso, não. Eu gostava muito de ver, mas eu realmente eu estava muito dentro da internet, mas eu não queria ter muito contacto dentro dela, porque eu tinha medo. Uhum. Essa foi uma das coisas que os meus pais me incutiram bué, que era, tu podes estar, mas não falas com ninguém. Ou se falas, tem cuidado. Uhum. Eu sempre conheci, até hoje, eu tenho amigos meus que são só da internet, que até hoje mesmo eu tenho ido aos nortes do Porto, por aí abaixo, eu ainda não os conheço. Só conheço pela internet, Certo. mesmo atualmente. Mas é assim, há muita gente com quem eu criei amizades que foi só a partir de lá. Uhum. Mas que por acaso foi a jogar, joguei por exemplo o CS, Counter-Strike. Estava a jogar num servidor,
Este rapaz até fiquei ali a jogar o resto da noite com ele. Vou adicioná-lo aos amigos. Entretanto, estamos numa chamada de Skype. Sim, Skype. Entretanto, Eu lembro do Skype. Skype. E pá, uma pessoa mete a primeira, mete a segunda, são 4 da manhã e ainda está a jogar com o puto. Aí ele, mano, como é que te chamas? Tiago. E ele, bem, eu para ti sou Goano, que se não vamos andar Tiago. E basicamente ficámos assim. E nós éramos os dois Tiago, ninguém de nós tratava-nos por Tiago. Isso Um era faz-me Peixoto, o outro lembrar- era Tiago. Para dar um exemplo. Peixoto. Isso Yeah. do Tiago faz-me lembrar, tipo, não, do Skype. Eu lembro, isso mais para a atualidade, que é tipo, há empresas que não usam muito o Skype em vez de, Uhum. tipo, por exemplo, tinham usado tipo o Teams, mas não, ou, tipo, usam ainda o Skype. Então, por exemplo, já vi alguns anúncios, né, para coisa. Então está a empresa, não sei o que, não sei o que mais. E depois comunicamos muito por Skype. Eu fico assim pensando, Skype em 2023? Tipo, não há outras plataformas? Tipo, não há concorrência? Ok. Mano, vamos para o até já TeamSpeak, cheguei- mano. Eu há 2 anos atrás até cheguei a entrar no Skype. Lembro-me disso e eu tipo, isto já não está nada a ver com o que era. Não, Tipo, há cenas muito melhor. TeamSpeak cheguei a usar também. Para jogar TeamSpeak também. e para falar em relação a tribos. Tribal Wars, não sei se conheces. Bom jogo, também Joguei durante gostei. bastante tempo, Também- agarrei lá bastante Eu, dinheiro. sem te assustar, eu joguei no 5º mundo português, no 5º criado. E nunca me esqueço, porque eu dei tanto tempo àquele jogo, ainda andava para aí no 5º ano, dei tanto tempo àquele jogo, que a minha guilda, se não estou em erro, ficou no top 3. Eu nunca fiquei em top 1, nunca fechei nenhum mundo em top 1. Sempre acontecia qualquer desgraça. Yeah, same. Não. Mas eu acho que só joguei uma vez no mundo no servidor do Tuga. Eu jogava sempre no brasileiro. Ok. Literalmente, o meu nickname é conhecido, vai, No Brasil. nos brasileiros, no servidor de Tuga. Eu no brasileiro eu jogava desde o 14. Lembro que foi um mundo que eu tive lá 6 anos. 6 anos da minha vida enfiada ali. Full. Tipo, eu lembro de começar em 2012 e ele fechou para aí em 2018. Ah, Os era mundos aquele portugueses duravam menos. o pior é que era aquele mundo tipo que era gigante e nós tipo no meu clã, né, nós tínhamos que íamos perder aquilo. Tipo, nós estávamos em top 2 já fazia 4 anos. Os gajos literalmente já nos estavam a comer vivos, mas tipo, literalmente nós já tínhamos amizade com os inimigos. Tipo, 6 anos ali a Claro, gastar depois de tempo tanto e tempo. conversa com os gajos, tipo, nós já era tipo de amizade. Mas pronto. Estavas aqui a puxar aqui um assunto, então em relação à parte dos cubas, que nós falámos já há pouco, mas eu não digo aqui sem mal nenhum, não gravou a porra do coisa, não gravou. E tu cantas tanto em Mutuga quanto em japonês e em inglês. Essa essência de cantar com 3 línguas, né? O português que é o nosso base, o inglês, como tu já falaste, que até te se dá super bem, portanto, tranquilo. O japonês, como é que isso funciona? Pá, o japonês é uma ciência que nem eu sei explicar. Porque aí está, vem da parte de eu já assistir animes há tanto tempo que os sons ficam entranhados na minha cabeça. A partir daí, eu tento reproduzir os sons, esteja eu a falar bem ou não. Eu quando eu comecei a aprender a cantar em japonês, deve ter sido por volta de 2013, 2014, uma coisa assim, porque eu nunca me esqueço, a primeira opening, isto é muito estranho, considerando que eu sou um fã de anime forte, para aprender a cantar em japonês, foi a opening de Steins Gate, que até hoje é o meu anime favorito. Pronto, daí já tiro 2 perguntas seguidas. Que até hoje eu tenho problemas em cantar, e não é por cantar a música por causa da letra, é porque os tons da música são muito difíceis para um rapaz de cantar porque é uma voz feminina a cantá-lo. Mas foi essa e foi a Bluebird. Foram as 2 músicas. A Bluebird até vem mais atrás, porque sim, Naruto é assim. As openings de Naruto até hoje batem muito. Muito. Embora eu seja uma pessoa que goste de Dragon Ball e esteja tipo para temar acima para mim, não é por causa da história, é mesmo por nostalgia. Eu gosto muito dos 2. Naruto, em termos de aberturas, para mim é tipo, porque eu sou daquelas pessoas que vi Dragon Ball em português. E se não o fizeram, valha-me Deus. Se vocês têm a nossa dobragem portuguesa, não há razão de não ver Dragon Ball. Aquilo é uma obra-prima. O Z, eu acho que nunca vi o Z completo. Ou o clássico, pronto. Nunca ouvi completo, porque eu assistia pela SIC Radical.
Então, Uhum. e assim nova na televisão. Então eu acho que eu nunca tive completo, eu vi aquelas partes, entendia a história, mas nunca vi completo. E nunca cheguei a voltar atrás para o fazer. E acho que o único que eu depois vi completo realmente, né, em português, o GT, que é aquela opening, não Uhum. dá para uma pessoa saber, e tu por acaso cantaste muito bem. Obrigado. É pena não ser o vídeo com mais visualizações, é pena. Só menos. Ah, e depois o Super vi recentemente, sim, quando estava em Uhum. lançamento, mas aí no caso com áudio em japonês e legenda em português, português BR, Sim, mas pronto, é o que havia. Atualmente já não consigo ver, acho que Dragon Ball sem ser um fator nostalgia com voz portuguesa. exatamente. Eu sou exatamente igual. Se for as openings, se for, por exemplo, a opening, as PTs, tipo do Z e do normal, Sim. do GT. pré-Z. Não, do pré-Z, mesmo Clássico. Dragon Ball só. Sim, sim. Eu consigo ouvir as openings em japonês. Certo. A do GT não consigo. A do GT já não sai. Embora há é assim, há duas músicas específicas de Dragon Ball que eu Uhum. consigo ouvir em japonês. Um é Ending 4 do GT, que é para mim, que eu por acaso já fiz cover no YouTube, graças a uma amiga minha que é a Saulo, que me ofereceu uma letra em português e eu queria depois experimentar para ver como é que ficava e eu realmente gravei aquilo e foi. Uhum. Que é para mim a ending de Dragon Ball, mas é tipo a ending. Não há uma ending melhor que Sofrível, aquela. tipo, não há. Não. Dragon Ball é a mesma coisa que eu comparar a abertura de GT português com todas as outras aberturas. Uhum. É exatamente esse nível. E depois é a abertura do Z, mas a cantada original, porque aquela abertura para mim já lá. Eu, por muito que eu não tenha ouvido aquilo, todos os Lá, dias que eu vi aquele Dragon metes quase Ball, certo, né? está lá, Está está lá, presente. está icónico. É como a abertura do One Piece. Uhum. Eu, para mim, sou mesmo criador já agora. Se a abertura de Dragon Ball e a abertura do One Piece são cantadas pela mesma pessoa. Não sabia. São. Não é por acaso uma Facto. coisa que eu costumo procurar, ou como não assisto One Piece, não, não tenho Não, mas eu sei. em mente. Eu quis dizer isso porque há muita gente que não sabe esse facto, que a primeira abertura de Dragon Ball e a primeira abertura de One Piece são cantadas pela mesma pessoa. E é por isso que se calhar o nosso ouvido já está meio ligado àquele Aquela cantor. voz, aquela sintonia. Porque se o pessoal se lembra das músicas do One Piece, vai parar à primeira opening. Se o pessoal se lembra de Dragon Ball, sem contar quando se pensa no GT, vai parar àquela opening. Portanto, não há outra maneira de dizer isso. Quando tu na parte de cantar, eu fico aqui curioso tipo, né, tu falas já que tens uma boa ligação com música, a parte de cantar, mas tu, por exemplo, na tua infância, na tua adolescência, até agora, tipo, tocas algum instrumento ou é mais só Não. mesmo a tua parte vocal que tu Eu, 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 eu- hum. deixas. Eu não estou-me a conseguir expressar, mas acho que deu para perceber. Sim, não, eu percebi. Infelizmente não. Porquê infelizmente? Porque eu queria. Eu quando era pequeno eu tinha teclados. Eu cheguei a ter 2 teclados. Uhum. Estragaram-se os 2. Não me perguntes como, que eu também não sei. Mas acho que era porque os meus pais fartaram na altura. Fartaram-se-me a ouvir a tocar. Porque imagina, passagem de ano, oferecem-me um teclado de piano. São 3 para as 2 da manhã e eu ainda estou a tocar o piano. Acho que qualquer pai, tipo, Nossa ciente das filha, suas coisas, já estava tipo, mano, para, por amor de Deus. vai E dormir, pô. assim, exatamente. Entretanto, é assim, eu como perdi os instrumentos, eu liguei-me à música pela minha voz. Comecei a habituar-me muito. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei. Não é que eu fosse bom. Eu até hoje, eu ainda não me considero bom cantor. Eu considero Mas, uma pessoa com experiência. mas algo que eu acho muito bom é, né, o mesmo não me considero bom com experiência, mas eu considero a tua voz em sintonia, pelo menos alguns covers que eu ouvi teus, né? É o, o não se importar ou conseguir cantar à frente de pessoas, como tu já fizeste, por exemplo, no Anisama. Isso aí tipo, é preciso ter tipo, ali tipo, uma certa força de moral Ah, elevada, sim, sem na minha dúvida. opinião, ou umas costinhas, não é bem quentes, mas eu acho que não é qualquer um que, ainda se às vezes não sendo a nossa língua mãe, vai cantar à frente de outras pessoas e Eu, tipo, deve ser sem ali gozar, estressante. é assim, Estressante não é bem esta palavra que poderia expressar. não, é assustador. Provavelmente é essa a palavra que tu estás mais a pensar, não? Uhum. Sim, é. Eu vou-te dizer isto da melhor maneira possível. Eu já vou a eventos, seja de anime, seja de jogos, especificamente mais de jogos, desde 2010. O primeiro evento que eu fui
chamava-se Mosh Chisel Party. Isto não para confundir cá, que existe atualmente de vez em quando ao longo dos anos, mas as primeiras que existiram, que ainda era na Phil, que aquilo era, pá, para mim, aquilo era um pavilhão. Eu ainda tenho gravações para te dar uma ideia de 2013 em que eu tirei fotos com o Rick e tive a falar com o Rick Fazeres, em que o pavilhão estava deserto, mas tipo, tinhas uma banca da PlayStation, aqui uma banca da Xbox, aqui uma banca da Nintendo. Tinhas um coisinho de youtubers, já daquela altura, tipo Feromonas e outros assim, Mr. Nickies e por aí adiante, uma banquinha de vendas da FNAC, um coisinho de PCs para poderem jogar League of Legends e CS e por aí adiante, mais nada. Havia isso naquele evento. Feliz, eu não me esqueço. E a malta era feliz naquela altura. A malta era felizíssima naquela altura. É assim, aí está, para o que a gente procurava, também não tinhas não tinhas a procura que havia. Eu podia andar naquele espaço e não ficava submerso. Eu estou com medo, por exemplo, do Iber deste mês, porque eu tenho medo de ficar submerso. Eles aumentaram mais meio pavilhão. Acreditem em mim que eu acho que não vai ser suficiente. Eu sei que não. Apesar de já não vou ao Iber em Lisboa desde que era no pavilhão Atlético. No pavilhão Atlético. A Tiça Arena, pronto, como quiserem chamar. Sim, tanto faz. É o mesmo nome. É o mesmo espaço, nomes diferentes. Já não vou desde que fui lá, portanto não sei como é que tem sido quando é na fila. Atualmente o Iber Anime, o último que foi na Expo Norte. Então... Vou continuar a dizer isto, mantendo pelo do Norte, porque eu fui lá o ano passado e aquilo realmente, em termos de espaço, foi o melhor evento em termos de espaço em que eu tive desde sempre. Aquilo, em termos de espaço, o problema para mim o Iber do Porto, o único problema que tem é a deslocação para lá. De resto, eu não mexia naquele Iber. Depende, eu fui de carro próprio, então não propriamente tive... Não, eu estava a tentar ir de transportes. Pois, transportes se calhar têm essa dificuldade maior. É muito horrível. É horrível. Há um autocarro, que eu já não me lembro do número, porque aí está, não sou do Porto, mas que vai para lá, que vai via Matosinhos, e tens o metro que tens que andar pelo menos 15 minutos a pé. Nenhuma dessas duas são opções fixas, tipo, boas. Enquanto que, por exemplo, aqui no de Lisboa, pá, tens tanto comboio, como metro, como autocarros, e tens um monte, tens uma boa variedade de opções. De formas de transporte para conseguir... Pois, pecas é no evento em si. Depois pecas no evento em si porque não é tão bom. Pronto, é isso. Mas... Só assim para... Fala. Foi no do Porto, foi o fator de... Eu compreendo, nem toda a gente gosta de comida. É a parte de comida. Sim, também é a parte de restauração. Podia haver uma parte de uma restauração maior. Tipo, ok, há alguma restauração relacionada tipo, né, à cultura pop, de certa forma. Cultura pop, pronto. Ao Japão, à parte de lá, asiática. Oriental, asiática. Eu compreendo que nem toda a gente gosta disso. Gosto desse tipo de comida, portanto não ir lá. Mas tipo, ter literalmente uma zona aberta, tipo com hambúrgueres, cenas assim, etc. Eu, por exemplo, eu não fui lá comer porque eu queria, né, já que eu estou ali, quero também dar lucro às bancas que lá estão também, de certa forma, a pagar para lá estar. Mas acho que foi muito... Podia haver uma restauração maior na base. Eu não posso queixar muito. Eu não posso queixar muito porque eu também só fui uma vez. Até agora, a minha única vez a ir ao Iber do Porto foi o ano passado. Que isto foi a minha primeira experiência. Adorei, vou ser muito sincero, adorei muito o Iber do Porto comparativamente ao de Lisboa. Tipo, no mínimo, eu continuo a dizer que eles utilizam o dinheiro dos bilhetes de Lisboa para utilizarem no Porto, mas isso é um caso à parte, ok, maltinha, ninguém me leva a sério. Mas até em termos de restauração, que tu ali, Lisboa em termos de espaço é muito a mal, mas tens muita mobilidade porque tens muitas coisas ao pé. No Porto é exatamente ao contrário, tu não tens mobilidade nenhuma, mas em termos de espaço está bem conseguido. E é assim, eu, por exemplo, como eu fui ao Porto, comer a comida que estava no Iber não me chateou. Porque, assim, eu prefiro muito mais pagar 9 euros por uma bifana do que estar a encomendar um Uber Eats por 15. E ainda por cima estou a comer uma bifana do Porto. Agora, para o pessoal que é de lá, neste caso para o pessoal que é do Porto em si, se calhar pagar 9 euros por uma bifana já não é tão simpático. Porque é um preço, se calhar, já meio exorbitante para eles. E se calhar para eles até que compensa chamar o Uber para pedir o McDonald's.
Só que, aí está, isso depois depende muito do ponto de vista de cada um. Certo. Eu, para mim, a restauração do Iber do Porto foi decente. Porque tu tinhas lá várias bancas. Eu cheguei a comer numa banca de bifanas num dia e comi. Infelizmente tive que pedir Uber no outro dia porque a malta queria toda Uber e só eu que podia pedir. Portanto, pronto. Mas no dia que eu comi as bifanas, pá, olha, vou-te ser muito sincero, eu enchi-me e fiquei bem. E foi, aí está, foi à volta dos 9 euros, com a bebida e com batatas. Mas eu não vi isso como tipo, um preço muito desagradável. Porque aí está, estás dentro do evento, não tens alimentação próxima, sem ser aquela alimentação ali, só tinhas por encomenda. E aí já estás a pagar o transporte, estás a pagar outras coisas todas. Que na minha opinião, não compensa. Não tanto relacionado a evento, mas sim. É aqui uma pesquisa dentro de quem tu és e outras coisas, né? E que uma vez vi um story teu relacionado a isso é: realmente é bom ter uma namorada relacionada ao mundo geek ou não? É que tipo, para uns é um desejo, Ui. para outros pode ser coisa. Isto aqui é controverso, eu sei que pode te deixar. Não, posso falar à vontade. É assim, depende. Isto depende de vários fatores. O primeiro fator, para mim, é se não se importam especificamente que... Imagina, tu estás a jogar um jogo. Se tu queres uma namorada que jogue um jogo contigo, ou que veja um anime contigo, ou, pronto, que esteja dentro do assunto e que não te importes disso, na boa, isso é feito. Depois tens o segundo fator, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma namorada que, para além de fazer cosplay, que vamos ser muito sinceros, e infelizmente é visto como uma coisa sexy, ainda tem OnlyFans, que só isso, pronto, estoura aquela bolha gigante. Ok, compreendo. Que OnlyFans, isto chegou-me a acontecer, infelizmente, eu tive gente a perguntar-me se eu deixava a minha namorada fazer isso. E eu perguntei-me sinceramente, porquê é que eu haveria de deixar? O que é que eu tenho a ver com o que ela quer fazer? Estás a entender? A partir do momento que, se ela tem um cosplay que mostra mais pele, mostra menos pele, se tem um cosplay que seja, por exemplo, agora no Iber, ela acabou de anunciar, portanto eu posso falar disto, ela vai de Bunny Lumine comigo. E vai de Bunny, a Lumine é de Genshin. É uma personagem de Genshin. Ok. De Genshin Impact. E ela quer, e vai, de Bunny. Pronto, é um facto de Bunny, não é como se eu pudesse explicar muito mais do que isto. Eu sei o que é Bunny, pronto. E eu tenho medo das opiniões alheias. Não. O meu medo específico é nas pessoas que não têm opiniões, mas têm ações. Porque uma coisa sou eu a dizer, ia pá, aquela rapariga está toda boa. Pronto, imagina. Ok. O dizer é uma coisa. Agora, se por exemplo há um gajo que vai lá chapada nela, por exemplo, no rabo ou uma coisa assim, isso eu já fico preocupado. Ou o fator quando é na parte das fotos, né? Tipo, Exatamente. De meter uma mãozinha ou outra coisa assim, entendes? Esse é o maior medo. Isso no que toca a ter alguém que, pronto, no caso, seja cosplayer. Porque eu, como cosplayer em si, a mim não me vão fazer isso. Ou então, atenção, não vão, entre aspas, já me fizeram isso. Mas eu sou rapaz, temos um fator. O segundo fator é se eu estou à vontade com isso. E o terceiro fator é pá. Nós sendo rapazes, vamos ser muito sinceros, tocarem-nos no corpo não é uma coisa tão mal vista como ser tocado numa rapariga. Se tu vires um rapaz a ser, por exemplo, imagina, eu tenho uma mania muito grande, que eu com amigos cosplayers, rapazes, importante mencionar isto, rapazes, virar-me, ganda palmada no rabo do mano. Epá, na boa, posso fazer isso na boa. Tu vês isso com raparigas a fazerem isso umas com as outras. Sim. Na boa. Mesmo sexo. Embora tu tens todas as pessoas que podem ser lésbicas e por aí adiante, e são menos. Porque a gente leva isso na desportiva. Não vês aquele problema, não vês o problemático, estás a ver? Agora, se alguém for random tirar uma foto comigo e uma pau para o rabo, seja rapaz ou rapariga, é uma coisa má. Seja a mim, seja uma rapariga. O peso difere muito. Porque se a mim se me apalparem um rabo,
Eu fico tipo, eu, mano, queres mais? Na boa. Tipo, mandas aquela Agora, tirinha, se for a ela, para a pessoa entender que, ok, tipo, isso não foi tipo, lá muito fixe, yeah, mas tipo. exato. Agora, se for a ela, já é uma agressão sexual. Vai ser assim, já estás a passar da marca. Há um rapaz, tu não tens esse. Vai ser assim, deverias ter, mas não tens. Que é, tu estás a passar da marca, mas não vai ser um problema grave. Tu, com uma rapariga, se faz isso, tu já passaste a marca há muito tempo. Embora, para mim, na minha opinião sincera, isso deveria ser uma coisa mútua. Tipo, por carago é que tu tens na ideia, sinceramente, na tua cabeça, de virar-se no traseiro do homem ou da rapariga? Se tem conceito, se for uma amiga tua ou um amigo teu, pá, se tiverem ali os boundaries onde estiverem, completamente normal. Por exemplo, eu se fizer isso, desculpa, Carol, se eu chegar do nada e virar-me, e ao flan, pá, no rabo, eu sou com a flan, eu considero a flan como uma irmã para mim. Estás a ver? Certo. Ela ia ficar tipo filha da mãe, dava-me uma a seguir, na boa. Okay. Agora, se eu fizer isso, por exemplo, pessoa que não conheço, ou que... uma pessoa com quem eu não tenho tantas confianças, pá, uma pessoa que provavelmente não me iria achar piada a isso, pá, é estúpido. E a maior parte do pessoal na comunidade, se for os cosplayers em si, atenção, eu não estou a defender ninguém, porque existe cosplayers maus por aí e gente que pode mesmo ser passado dos carretes e realmente fazer coisas dessas. Mas a maior parte do pessoal defende-se uns aos outros. Como tiveste aquela situação no Iber do Porto, da rapariga da Comui, que era como a streamer, exatamente estar a ser filmado e aqueles botites todos e mais alguma coisa. O pessoal da comunidade defendeu-a. E eu, estando na metade das duas, que era o pior, que eu estava tanto na de streamer como na de cosplay, eu fui o primeiro a falar com a organização, né? Porquê? Porque eu conhecia gente da associação. Pá, a mim faz-me confusão. Faz muito. Como é que ainda hoje tens essas pessoas, tipo, que pensam que podem? Só porque é uma cosplayer, porque está a mostrar mais parte do corpo do que outra. Uma pessoa quando vai à praia, se uma pessoa qualquer vai à praia, não vai chegar a uma rapariga random só porque ela está de biquíni, dê-me a raba, mano! Não! Tipo, não! Não acontece! E na praia, tipo, então se tu respeitas uma pessoa de biquíni, a diferença para uma pessoa de cosplay é nula. Mais, uma pessoa de cosplay ainda é mais frágil, porque, sendo muito sincero, isto já do ponto de cosplayer, dependendo do que a pessoa tenha vestida, um toque, podes fazer um costume. Tipo, um vestido com um toque. Se for um toque muito mau, ou da maneira, ou, por exemplo, se for daquelas armaduras, tu ao tocares numa armadura podes desprender uma coisa àquilo que aquilo se desfaz tudo. Eu, por exemplo, com o meu fato de Genshin, eu tenho um medo geral de toques. Eu queria fazer-te até uma pergunta que é: andar de cosplay é confortável ou desconfortável? Depende do cosplay. Depende do cosplay. Isso é muito depende. Por exemplo, o cosplay que tu me viste foi o de Denji, certo? Se não tenho erro. Acho que foi. O meu Denji foi feito com roupas minhas. Isto é, eu estava com uma camisa que eu uso no dia-a-dia. Eu estava com umas calças que eu uso no dia-a-dia. Fase de cosplay comparado como feito do zero. Exatamente. Zero, né? Feito do zero entre aspas, mas sim, basicamente, se for comparar o meu cosplay de Denji, por exemplo, com o meu de Tartaglia, que é uma personagem de Genshin, aqueles fatos até hoje eu continuo a dizer são do demónio. É assim, demónio porque estou a passar. São do demónio porque são problemáticos. Os cosplays de Genshin, para mim, são problemáticos em muitos aspectos. São muito giros, mas... São muito bonitos, tipo, olha, mas têm muitos detalhes. Vamos só ali para a chute, tiramos a foto, exatamente, sem muito toque, sem muito movimento. Exatamente. Lindo, tá bom. Porque tem muitos detalhes. E o que acontece quando tem muitos detalhes? Epá, tens uma peça que está presa por um arame, chapéu, se o arame cai, vai passar atrás, aquilo parte, estragou. Tens por exemplo, um casaco. Por exemplo, imagina, eu até estico aqui. Por exemplo, tenho uma peruca. Estás a ver? Tenho tipo a coisa de uma peruca na cabeça. Vem aqui uma rajada de vento. Se isto não está bem feito, estraga-me a peruca toda. E vocês não costumam usar tipo laca ou assim? Ou gel? Sim, não. Eu uso. Por acaso eu tenho isto tudo aqui à mão porque eu recebi esta peruca hoje. Mas nós costumamos utilizar esta laca que é Got2B. Que isto costuma ser... É mais específico? É mesmo específica para cosplays porque ajuda muito com
o fixamento do cabelo. E ajuda muito também para dar style, que é uma coisa que eu atualmente faço. Muito bem. Aí está, ensinado pela fã. Continuando. Cosplays em si, para além de serem muitas vezes nem sempre, mas uma boa consideravelmente desconfortáveis, são coisas frágeis. Certo. Isto é, eu tenho peças desse cosplay de Genshin que se eu não tiver a noção, eu perco-as. Por exemplo, eu estava no comboio para ir para uma chute, que foi essa chute de Tartaglia. Um anel meu caiu. Eu por acaso estava a ouvir música. Se a Carol, por razão, não tem ouvido, não caiu alguma coisa. Eu tinha ficado sem o anel. Eu nem sabia onde é que o anel ia. Eu nem reparei. Porque aí está. Desaparecia É um anel. naquele momento. É, porque era um anel. É um anel, tipo assim, uma pessoa tipo, ok, não. Uma pessoa a puxar e pensa, é só um anel, ok, mas tipo, se aquele anel foi já mesmo realmente parte de tal interesse do cosplay, tipo, na altura da chute, tipo, né, uma pessoa tipo, se for aquelas que a pessoa está com o braço esticado ou mão de lado, né, a falta dele ali faz toda uma diferença para tipo, realmente tipo, para a personagem. Falta a essência ali de algum personagem, alguma cena. Exatamente. E é assim, a maior parte dos cosplays que eu tenho, por acaso não tem muitos adereços. Eu por acaso comecei com um cosplay, o meu primeiro cosplay, neste caso o Shifui, foi o que teve logo um adereço, porque eu queria, ele tem um brinco na orelha, um brinco também está preso à orelha, não é como se ele fosse fugir, não é? Certo. Mas sem contar que aquilo não tem mais. Não, por acaso não, aqueles são de pressão. Os que eu tenho, eu não tenho nenhuma das minhas orelhas furadas, eu não tenho nada furado, portanto todos os piercings que tu vês em mim são basicamente falsos. São piercings de pressão, isto é, tem tipo uma parte de trás que se puxa e que se prende mesmo para fazer pressão e para ficar em caixa. Aqueles tipo, lembro que em Putz chegava a ver quando na escola e não sei se acontecia muito para sim, não, Demon, também existem. E às vezes aquelas tipo feiras tipo nas costas de cristais, não sei o quê, às vezes tipo pareciam uns brincos com um imã, uma pessoa punha, tipo achava super chique. Sim. Não, mas por acaso os que eu tenho são de pressão. Por acaso, nunca perdi nada. E eu depois fui logo fazer outra personagem que tem 6 piercings, tipo 5 nas orelhas e 1 na boca, que é o meu cosplay de Jorimia, que é o Miyamura, que aquele rapaz só não tem mais piercings porque Deus não quer. E melhor, não tem mais piercings porque eu não tenho as orelhas furadas. Aquela corrente que vem cá de cima assim para... Exatamente, até à boca. Para baixo. Pois para a boca, desculpa. Não há problema. Mas ele tinha muitos mais piercings. Mas ele tem muitos mais piercings e isso assusta. Por exemplo, se eu tivesse as orelhas furadas, eu perder um daqueles piercings já seria uma dor de cabeça. Só que aí está. Os cosplays são coisas frágeis. Se você não tiver a noção, eles só vão. Dependendo do cosplay. Olha aí, posso-te fazer agora aqui, tipo assim, 2 perguntinhas assim mais rápidas para depois também entrar aqui uma temática que eu gostava. Claro. Olha, primeiro tudo na tua opinião, relacionada à parte de anime, seria, na tua opinião, quais são os animes tipo, mais adorados assim, pelo público em Portugal? Pensando assim nos clássicos. Mas, sem dúvida, geral, tipo, Dragon Ball em primeiro lugar, mas tipo de longe. Tipo, aquela pessoa que achas que é Dragon Ball é aquele que o típico Tuga, né? Vê uma imagem tipo de Dragon Ball e reconhece que aquilo é o anime. É isso? É assim, ok, não. Sabe que é um. Sabe que é um. Vamos utilizar as palavras proibidas, mas vão dizer que é um desenho animado. Certo. Mas, ao considerarem um desenho animado, vão saber que atualmente já é um anime, porque pronto, a palavra espalhou muito. E o pessoal agora já tem a noção do que é anime. Só que continuamos a usar a palavra proibida, mas nós, de certa forma, aceitamos só pelo fato de reconhecer que aquilo pertence lá àqueles lados lá do mundo. O segundo, é assim, vou ser muito sincero. Existem 2 animes em Portugal que eu até hoje acho que seriam talvez os mais seguidos. E isto é giro, porque são animes comparáveis, que é Digimon e Pokémon. Naruto também está lá, também continua a estar lá. Eu considero que Naruto é mais para esta nova geração do que foi para a nossa. Pelo simples facto que Naruto, eu não sei se te lembras, mas Naruto não dava, por exemplo, deu na SIC Radical, mas começou a dar muito mais tarde. Acho que Naruto e Fairy Tail comecei a vê-lo na SIC Capa. Exato.
Eu vi Naruto na SIC Radical ainda, mas foi muito tarde. Eu vi as primeira parte só mesmo Naruto, antes do Shippuden, toda na SIC Radical. Eu na SIC Radical vi Naruto na altura já do Shippuden, que eu lembro que foi. Ou foi no clássico. Lembro que os primeiros episódios que eu vi na SIC Radical foi na altura que começou a aparecer o Sambi. Uhum. Né, outras escolas. Pronto. Sim. Sim, isso é Shippuden. Mas também acho que pode ser, tentando aqui ajudar-te um pouco, a relacionar-se às pessoas um pouco mais, tipo, mais velhas ou mais novas, o Uhum. facto tipo de série, animes, por exemplo, Sailor Moon e algo do género. Não sei até que ponto Sailor Moon. Olha, falaste tem nunca, não me impacto. lembrei. Sim, Uh, Sailor Moon, Mermaid Melody, sim, esses animes, até hoje eu continuo a achar que são as nossas gemas. Porque aí está, são animes que têm uma dobragem portuguesa e que têm músicas em português que são postas. Por exemplo, enquanto que no Brasil tens, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que é um daqueles animes que, para mim, aí está, eu vi a dublagem brasileira toda. Eu tenho um amor por aquele anime grande, embora eu não vou fazer cosplay nenhum porque armaduras. Deus me livre. É mesmo. Eu já com poucas me vejo grego, quanto mais com armaduras. É um anime que no Brasil tem uma tendência muito alta. Muito alta. Tu se falares em Pegasus, o pessoal associa a Cavaleiros do Zodíaco, que é uma coisa giríssima. E eu tenho muitos amigos BRs que me dizem isso. Do Hércules, pá. Sim, mas lá acho que eles associam mais ao Cavaleiros do Zodíaco, acreditem em mim. Não, estou a falar a mim, tipo, a mim sinceramente sim, o Pegasus tu associas mais ao Cavaleiros do Hércules, sim, ao Cavalito. Eu, no meu caso, eu sou mais para o lado do Cavaleiros do Zodíaco, porque aí está, eu nessa altura já andava a explorar a área toda. E eu nessa altura, como queria ver anime, o Cavaleiros do Zodíaco foi tipo, como havia uma dublagem full BR, e eu interessei-me, eu fiquei, não, quer ver isto? Eu peguei naquilo e nunca, tipo, larguei. Tanto que eu tenho um cover no meu YouTube, que é a letra BR cantada em português de Portugal, que é uma festa de caraças, também queres ver. Mas é exatamente isso. Vai falar sobre a letra é nossa, para que estás a cantar na tua. Isso aconteceu. Porque ainda por cima, porque é um dos meus covers mais vistos. Exatamente porquê? Porque está ligado à comunidade BR. E depois tem aquela controvérsia. E tal, né? Que é cantado por um português de Portugal. Estou a perceber. E também tinha aqui para questionar o tipo de. Porque eu não sei, né, se tu net falaste já compraste alguns cosplays, compensa atualmente comprar ainda cosplays, tipo, por exemplo, da AliExpress e sites do género? Pá, considerando que eu compro a maior parte dos meus cosplays no AliExpress, eu vou responder essa resposta que sim. Mas isto depende dos cosplays. Por exemplo, há certos cosplays que não compensa comprar no AliExpress. Por exemplo, se formos a uma Vinted, onde tem os cosplays já feitos e o pessoal às vezes está mesmo a vender já por segunda mão, compensa muito mais. Eu, no meu caso, eu não gosto de comprar na Vinted porque eu sou homem. É muito mais difícil encontrar cosplays masculinos. Muito mais. Geral. Desculpa? Peças masculinas, talvez, no geral. Não, é mesmo por causa dos tamanhos. Porque imagina, em termos de cosplayers femininas, há muitas raparigas a fazer cosplay. Tanto que eu criei atualmente uma iniciativa, que se calhar até tu já viste, que é uma página de apoio a cosplayers masculinos. Sim, eu ia falar nisso. Pronto. Mas existem uma catrefada de cosplayers femininas. Mas tipo uma catrefada em cada tipo, em cada 20 há um homem no máximo. Ou mais. Ou mais. A minha zona de mensagens no Insta, né? Tipo, ou mesmo, sei lá, queria trazer malta, tipo, né? Para falar sim, cosplay, não só. Eu quando vou, tipo, eu estava a ver, eu separo tipo, a parte principal da geral, tipo, com as pessoas que eu quero trazer ou que eu já conversei minimamente. Eu quando tipo, de certa forma, é só mulheres. Eu fico naquela. Não é que eu não quero conversar com homens, tipo, não é que não há mulheres que eu quero falar com homens, tipo, quando vou ver. Não há. São muito poucos. Mulheres, eu fico naquela de. Eu pensar que eu só quero trazer mulheres. Não, eu também quero trazer homens. Só que às vezes encontrá-los também tem essa dificuldade. E acho que realmente a tua página é se querer juntar os cosplays masculinos. Cosplay, acho que é algo bastante positivo porque pode gerar ali uma comunidade e um bem favor para os cosplays masculinos em Portugal. Porque existem alguns. E nem é só em Portugal. A minha ideia é mesmo expandir até internacionalmente. Só como a página está em inglês. Eu achei engraçada a tua criação da página foi porque
houve ali uma fase, há cerca de um mês, mais ou menos, quando tu criaste a página, que havia bastante malta a criar páginas tipo De fakes. apoio. Vários não, fakes. Tipo cosplays Ah, famosos, é que tipo tinham OnlyFans, sim, tipo sim, assim, sim, umas sim, sim, smiles, não sim, sei se sim. mas essa fase. Mas meia volta acontece. E nessa meia volta tu criaste Lembro. essa página. De tal forma que tu começaste a seguir a malta e tiveste de colocar um story até dizer que, ok, esta conta é mesmo minha, vocês tipo não façam um bloco ou algo do género, porque sou eu. E achei curioso, por acaso foi nessa fase que tu criaste a página. E isso já era uma ideia que tu tinhas há algum tempo ou só surgiu tipo assim do nada? Não, é assim, eu desde que comecei cosplay, Uhum. eu tenho atualmente uma boa consideração por cosplays masculinos alta, sempre tive. Porque aí está, estão fora da caixa. É uma coisa que eu continuo a dizer, são uma minoria muito grande. Muito grande. E Tens eu assim já alguns falava favoritos? disto, desculpa, Tens assim alguns favoritos antes só de continuares a falar? masculinos, Yes. Yes. sim. Eu gosto muito do Leon Chiro, porque foi. Eu tive com ele pessoalmente e foi uma daquelas primeiras pessoas que eu falei tipo da ideia de começar e ele disse-me logo: faz, por amor de Deus, a gente precisa de homens. E eu fiquei tipo, ok. Aquela con tinha sido numa dia de anos, que é só isso já levanta tudo. Eu já era streamer naquela altura e tinha muitos amigos de cosplay. Uhum. Ele virar-se para mim no meu dia de anos, dar-me os meus parabéns e tudo mais, e depois eu dizer-lhe, por exemplo, eu estou na ideia de começar a fazer cosplay, mas não sei muito bem. Ele vira-se, por favor, começa. Nós precisamos de homens na comunidade, nós não somos muitos e quantos mais, melhor. E eu fiquei ali e pá, para mim, aquilo foi tipo o turning point para pensar em, estás Mudança a de ver? chip, né? Porque era uma pessoa que até hoje ainda é uma pessoa famosa na comunidade. Uhum. É uma pessoa que tem um nível altíssimo de rendimento, porque em si, ser um homem na comunidade já é difícil. Mas ser um homem famoso na comunidade Mais difícil é é. estupidamente difícil. Uhum. Português. Português, eu tenho duas pessoas que uma que é Uhum. o Cosplay Adventure, que é o Seth, Uhum. que foi uma das pessoas que me ajudou no meu primeiro cosplay. Ele próprio teve uma tratada peruca com a Fly e tudo mais. Ele virou, fui para a casa dele, inclusive para isso, que ele literalmente pegou em mim e disse: Não, não, tu vais fazer disto, eu quero que tu faças disto bem, que é para Eu depois quero que tu ganhares o aprendas, hábito. não é o pegar nas cenas e eu fazer e tu só usares. Não, eu quero que tu Exatamente, aprendas a fazer. exatamente. E ele ensinou-me, esteve comigo, eu fiquei quase até à meia-noite na casa dele, só ali tipo, a tentar fazer as coisas para ele perceber, para ganhar aquela ideia de isto não é fácil, mas eu também não quero que tu desistas por ser difícil, estás a ver? Certo. Muito bem. E até hoje é uma das pessoas que eu tenho muito respeito, tanto que ele agora neste ano em Sama até foi jurado do concurso cosplay e eu fiquei, meu Deus, parabéns, estive ali coração, fui jantar com ele e tudo, 10 de pessoa, eu gosto muito dele. Uhum. Mas foi uma das primeiras pessoas que também me incutiu essa coisa de ser cosplay. Aí está, graças à Flam, porque a Flam apresentou-me esta malta toda. A Flam para mim foi tipo, eu tenho amigos cosplayers, tenho, mas a Flam foi tipo o centro. Foi, eu conheci a Flam porque ela queria fazer stream e eu ajudei com a stream. Uhum. Comecei-me a dar melhor com ela, comecei a Foi tipo conhecê-la uma troca, de certa forma. e basicamente ela apresentou-me a uma boa quantidade de cosplayers. Entretanto, havia outros cosplayers que eu já conhecia antes, nomeadamente eram raparigas, porque aí está, rapazes, eu naquela altura eu conhecia dois, que era o Seth O 7? E qual é que era e o o outro? outro era o For Fair Play, que é o Júlio, Não que é um sei. cosplayer. É um cosplayer do Norte, que atualmente também eu ando a falar com ele porque ele basicamente anda-me a dar conselhos de ginásio, porque pronto, eu ainda comecei agora recentemente a ir para lá e ele pá, deu-me na cabeça, tipo, bora, let's go, tu consegues ir para aí adiante, Muito bem. que é outro cosplay também já antiguinho, ele deve ter para aí de que 2017, uma coisa assim do género, eu até posso ver rapidamente. Ele está aqui, portanto. Um, mas é um cosplayer também bastante antigo. Que também, aí está, eu na altura via, porque já queria ver a comunidade, mas não via muitos rapazes. Uhum. E eu vi, tipo, ele com cosplay bem feito, gostei, estás a ver, aqueles cosplays que eu achei mesmo, Costumes mano, tipo, está bem tipo. porreiro, e fiquei, mano, ele consegue, eu também quero. Uhum. E na E com altura fiquei com essa ideia. essa atitude de ok,
Se ele consegue também quer, tipo, e não ficar só por eu querer. Fizeste eu querer e eu vou fazer. Exato. Embora eu vou fazer, eu venho um bocadinho mais tarde. Mas Não vem. importa, chegaste lá, neste momento estás lá e tu consideras que já melhoraste no teu Melhorar é dizer pouco. até mesmo É para aquilo, assim. nota-se que a diferença também nas tuas fotos Noto. no Insta do Noto. começo para agora. Tipo, deve estar completamente diferente. Quer dizer, eu estive a ver isso, obviamente. Eu, por exemplo, é assim, existem muitas coisas em que o cosplay se pode melhorar. Muitas. E nós estamos sempre a aprender, que isso é um fator, que é uma coisa sempre gira. Eu no início, eu não punha maquilhagem, eu não sabia tratar wigs, perucas. Eu só vestia os fatos e basicamente fosse o que desse, olha, era o que era. Era o que acontecia. Só que entretanto, eu depois tive sempre ajuda, também é um fator que eu também tenho de ter. Eu tive ajuda de muita gente profissional, que já tinha muita experiência, por exemplo, a Nífia, que também já aqui tiveste, da Flank, pronto, aí está, que se não tivesse ajuda ela cortava-me os pulsos, da Sherry, que também é outra pessoa. Ela cortava-te os pulsos. Exatamente. Continuando, da Sherry, eu tive ajuda da Mayu, tive inspiração, por exemplo, na Miyaka, que também é uma cosplayer portuguesa que eu também, desde novo, que vi, entretanto, desde a altura que eu fazia mais streams, que vi e gostava muito do conteúdo, tive muitas inspirações e muita gente que basicamente me deu conceitos que eu não tinha nem na cabeça. Eu nunca pensei, de certa forma. Eu nunca pensei que o cosplay fosse dar tanto trabalho como realmente dá. Por exemplo, a temática da maquilhagem. Atualmente já te consegues maquilhar para alguns sim, na boa. Eu imagino que no começo deve ter sido tipo. No começo, ai mãe. Devia ser tipo, o que é isto? Tipo, o que é um eyeliner? O que é não sei o quê? André, só o facto de eu ir comprar maquilhagem assustava-me. Só o facto de eu ir comprar maquilhagem. Eu, a primeira vez que eu fiz cosplay, eu por acaso fui maquilhado. Porquê? Porque eu fui comprar base. Foi a única coisa que eu fui comprar. Eu fui comprar base para pôr na cara. E a rapariga, por acaso foi lá, perguntou-me: já estás vestido? Por acaso queres que eu te maquilhe? E eu: amém, seja Deus bendito! Graças a Deus! Agradeci logo, foi automático. Eu, sim, por favor, agradeci imenso. Porque assim também aprendia, de certa forma. Também não é uma coisa... Eu nunca pensei que maquilhar fosse difícil. Mais uma. É muito time consuming, é complicado, há muitas coisas para a mesma cena, pá. Tudo um livro por... Foi por tudo coisas que quando começas não tens noção, mas que realmente passo a passo fazem diferença. Muito bem. Última pergunta que eu tenho aqui para ti, porque senão a minha câmera não vai durar muito mais tempo. E quem sabe uma pessoa voltar uma próxima vez, que é de... Eu vi um story teu, um TikTok teu, de volta de, tipo, não sei se aquilo era a gozar, se era a falar a verdade, que é quando a minha mulher não gosta de cozinhar, cozinho eu, algo assim do género. Tu és uma pessoa que gosta de cozinhar, tipo, eu gosto de cozinhar. Fazer comida para outros, gostas tipo, de fazer aquela experiência de cozinhar. Isto é um facto, e podes perguntar a outros cosplayers. Eu normalmente costumo dar casa quando é na altura de eventos, porque eu moro sozinho. E pronto, só daí já tens aí a resposta que sim, eu cozinho. É difícil, mas eu dou casa. Mas está sempre quase cheia para eventos, mas estás à vontade, pelo menos em Lisboa, para convidar para ir Bubble. Estou tranquilo, porque eu costumo ir para o Barreiro, então é só atravessar o bar. Então pronto, então sim. Para ir para beber um Bubble. Vou de mesmo carro e volto no mesmo dia aquele canseiro. Isso dói. Não, mas normalmente em Lisboa costumo dar a casa ao pessoal que precisa. Por exemplo, a Flanco vem de Santarém. Vem aqui dormir, filha. E é esse género de coisas. Está perto, mas imagina, para 2 dias de evento estar a ir e voltar é muito chato. Costas, não sei o quê. Exatamente. E eu quando digo para uma pessoa também sou capaz de dar para a gente do Porto. E uma coisa que eu tenho tradição de fazer é, no primeiro dia da Con, o pessoal não come fora, é só no segundo. O primeiro dia da Con o pessoal vem comer a minha casa. Tu és o master. Eu faço o que... Eu sou cozinha... Estás a ver o Sanji? Eu soma com Gohan. Basicamente, é um cosplay que eu quero fazer já agora. Mas sim,
eu no primeiro dia da Con, eu tenho a mania de fazer um jantar Uhum. para o pessoal que vem cá dormir. Para além de, pá, em termos de preço, gastam muito menos em gastar a pagar-me a mim tipo, para comida e eu cozinhar E do dá-te que estás a prazer comer fazer fora. isso. Dá-me prazer a mim, porque o pessoal está a comer a minha comida e isso é um fator que eu adoro muito, porque eu gosto muito de fazer comida para outras pessoas. Uhum. E depois tens o fator Compreendo esse importante que sentimento. é o pessoal vem aqui comer, vem comer a minha casa, está no descanso, sabe que a partir daqui pode ir dormir, pode ir fazer uma sessão de LOL, pode ir fazer o que quiser, mas está tipo descansada aqui em casa, Está na estás a ver? paz, tipo, não Tipo, há. não come com pressas, não está. Está à vontade. Yeah, estou a perceber. Muito bem. Isso é uma cena bastante porreira e não, né? Obviamente que até Uhum. agora não saberia essa tua faceta e tipo, deixa-me feliz por tipo, conseguires ter dar essa oportunidade à malta para quando vai aí abaixo e também eu compreendo o teu lado de ai e tal. ah, eu também gosto de cozinhar para outros. Então, tipo, não, Uhum. não que seja o melhor expert na cozinha, Ah, eu mas também não dá-me considero. aquela. Além das experiências lá, né, especiarias, andar com Uhum. pau, misturar aquilo tudo, fazer os testes de drive, né? Gosto de cozinhar para outras pessoas, gosto tipo. Ok, tipo, como à vontade, tipo. Também gosto de comer, como para cacete. Mas o poder fazer uma refeição para X de malta, opá, desde uma grelhada, cenas assim mais elaboradas, ou o que Qualquer seja, coisa. tipo, dá-me aquele gozo. Eu, por Ah, exemplo, a última coisa yeah. que eu fiz para a malta toda foi uma jardineira. Imagina o que é um tacho de jardineira posto na mesa para depois andar a Ah, servir para toda a gente. Bem eu giro, também meu. acho que a última cena que eu fiz foi mesmo só um franguinho à brás. Tipo, não é que fazer uma coisa muito complicada, né? Mas tipo, está ali a desfiar o frango. Uhum. Depois é aquela coisa, uma coisa. E depende do conceito, né? Uma coisa é. E tu, mas, por exemplo, tu és a pessoa que gosta de depois ter ajuda na cozinha ou não? Tipo, deixem a cozinha para mim, vocês fiquem no vosso É assim, serviço. Eu eu faço por isto. norma, a menos que, por exemplo, fosse fazer duas refeições ao mesmo tempo, eu gosto de fazer as coisas sozinho. Uhum. A menos que seja tipo, vai-me ali descascar uma batata ou outra coisa assim só para despachar, estás a ver? Yeah. Se for assim, eu não me importo ter ajuda. Mas de resto, eu gosto de fazer as coisas para mim. Eu não gosto muito que estejam no mesmo espaço que eu enquanto estou a fazer, porque assim eu organizo-me. Eu sei onde é que deixo as O coisas, teu cérebro está sei como é que está registrado. tudo, prefiro. Até porque a casa é minha, também tem esse fator, né? Muito bem, muito bem. Olha, e Tiago, ou Gohan, da minha parte, eu gostei bastante de falar contigo. Eu, por mim, dava agora aqui por terminado. Temos Uhum. cerca de 1h18 a gravar. Cuidado com Eu a acho um cabra. ótimo tempo. Sim, a cabra é culpada. Esta menina que está aqui à minha frente é culpada. Eu acho que ela não vai durar muito mais do que isto. Eu gostava de voltar a conversar contigo uma outra À oportunidade, vontade. se depois tu quiseres, obviamente. Uhum. Ah, o vídeo há de sair agora em breve, portanto, se tu estás a assistir isto neste momento e de caso tenhas gostado, não te esqueças de deixar um gostzinho. Tipo, não te custa nada a ti e para mim, tipo, fico bem feliz. Além disso, as redes sociais, tanto as minhas, tanto as do Golan, estão na descrição. Por isso, podes passar por lá e seguir, obviamente, tipo, tirar um printzinho a isto neste exato momento, tipo, identificar nos stories. Tipo, quando me identifico nos stories, fico tipo, todo contente sempre. Uhum. É sempre, acho que é algo bastante gratificante. Às vezes até mais do que o like ou de seguir algo do género, mas tipo, Uhum. ok, tipo, dá para realmente ver que aquela pessoa teve a ver, ou tipo, está ali tipo, com alguma conexão com a gente. Neste caso, mais Exatamente. contigo, tu és o convidado, né? Ah, tu és a base aqui disto tudo. Ah, queres ter alguma coisinha para terminar aqui esta nossa conversa? Não se esqueçam de dar subscribe no canal, porque ele esqueceu-se também, porque isso também merece que é para apoiar os vídeos seguintes, ok? Isso também é uma coisa Desse importante. pedido, geralmente. Sim, mas de resto acho que é isso. Eu gostei muito do tempo também de cá estar. É sempre divertido falar um bocadinho pela nossa experiência, tanto pronto, no mundo geral, aquela interação um com o outro, de podemos estar a fazer estas perguntas e respostas e estarmos sempre a conversar, entende? Sim, Eu nem reparei no tempo a passar, para e de dar um certa forma, exemplo. sendo assim que já nos conhecemos, agora um pouquinho melhor, uma próxima, caso seja possível, claro. Uhum, Por exemplo, da mesma forma que né, eu também não fiquei sempre à espera da tua resposta, também falei às vezes as experiências minhas. uhum, O interessante também começar depois a criar uma conexão com as pessoas é que numa próxima vez, ou, ok, continuas a ser tu convidado, mas também podes sempre fazer a tua pergunta de volta. Porque de certa uhum, forma é uma conversa. Eu gosto de levar isto como uma conversa assim, né? Que tanto eu posso interagir, tanto o convidado posso interagir, do que tanto como uma entrevista. A entrevista tende a ser mais secante, né? uhum. Sim, sim. Então, o poder sentir que realmente o tempo passou com o convidado e não se notou tanto é bastante gratificante.
Fora isto, então peço que não saia já da nossa chamada. Eu vou dar aqui por terminado. E, maltinha, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.